Hey, hello everybody, Getúlio Tamid aqui com vocês, eu sou psicanalista e educador social. O vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre autismo e você está no Inglês com Psicanálise. Don't worry, because here the client is never right. No. Bem, como pano de fundo daquilo que eu vou ler e que eu vou ensinar um pouquinho sobre o autismo aqui com a definição em inglês, está baseado numa série da Netflix chamada Atypical, que quer dizer atípico. A história de Sam, que tem ali os seus pais têm o seu drama, tem a sua irmã adolescente, e o Sam é um garoto autista provavelmente nível de suporte 1, beirando quase o 2, ali um Asperger quase 2, que enfrenta vários dilemas da vida, tanto familiar quanto da escola. E você vai perceber que não é fácil ser pai, os pais ali têm os seus desafios e ele também tem os seus desafios. Então, aconselho vocês assistirem a série Atypical, embora Atypical também tem bastante coisa typical, né? Que é uma coisa que não retrata exatamente a realidade. Existe coisas ali fantasiosas, como qualquer série, mas a série traz bastante coisa parecida com o autismo. Eu sou pai de autista, então eu posso dizer que tem bastante coisa ali sim. E tem uma cena em que o Sam está conversando com a Paige e ele fala uma coisa muito interessante. Vamos dar uma olhada então nesta cena e depois eu vou comentar e logo após ensinar alguma coisa para você em inglês. Let's go. Sometimes, when I'm talking to Paige, I lose track of what her words mean. It's like she's a whale or a dolphin using echolocation. And I'm a boy speaking English. Bem, como você viu, ele fala sometimes when I'm talking to Paige, que quer dizer, às vezes quando eu estou conversando com a Paige, I'm kind of losing track. Track, eu perco. O que é lose track? Sabe track? Track é trilhos do trem. Então eu perco, eu fico desincronizado. I lose track what her words mean. Eu perco o que as palavras que ela está falando significa. Tá? Então, I lose track. Então, essa é uma expressão interessante. Lose track é quando você ficou, no português aqui de São Paulo, tem uma expressão, fiquei boiando, fiquei ali, né? Boiando fiquei à deriva, não entendi nada. I lose track, eu perco o trilho. Né? Então, essa é uma expressão bastante usada em inglês. It's like, aí ele fala, it's like é parecido. Cuidado que aí não é o gostar, é o adjetivo de comparação, é como. It's like é como she's a whale, ela é como se ela fosse uma baleia, a whale, né? Or a dolphin, ou um golfinho, using echolocation. Então, é como se fosse uma baleia ou um golfinho usando ecolocação. O que é echolocation? Os sons da baleia, os sons do golfinho, são para enviar ondas sonoras para, né, no caso, por exemplo, de quando eles estão querendo procriar, né, quando eles estão querendo se juntar, então envia-se o som e o som dá na percepção da baleia a localização e eles têm precisamente a velocidade para se chegar naquele lugar e tudo mais. Bom, isso aqui é uma coisa para biólogo, né, marinho, e eu sou completamente leigo. Mas é interessante pensar nisso, que no mundo do Sam, ele não entende algumas... Se você observar, esse é o segundo episódio da primeira temporada, você vai perceber que o Sam tem hora que ele fica completamente lose track, ele fica boiando com o que a Paige diz, porque a Paige é muito acelerada nas palavras dela e o que ela fala. Muitas vezes a Paige tem um vocabulário até maior do que o Sam, tem um vocabulário inclusive de
de segundas intenções e malícia e gíria que o Sam não tem e ele precisa aprender e por isso que ele fica um pouco perdido. Bom, agora vamos entender tecnicamente, de acordo com o Dicionário Internacional de Psicanálise, o que é autismo. É claro que é só uma explicação muito breve, porque o autismo é muito mais complexo, isso mesmo, do que essa explicação em inglês. Mas vamos dar uma olhada nisso. Bom, vamos ver então a definição de acordo com o Dicionário Internacional de Psicanálise, The International Dictionary of Psychoanalysis, sobre o autismo. Nós temos 2 significados. Então eu vou ler para você devagarinho, para você praticar comigo, e depois eu vou fazer a tradução separadamente da primeira definição e também da segunda definição. Let's go. Autism has had 2 meanings. The first, historically associated with schizophrenia, refers to the investment of a person's psychic energy in his or her own delusions, which prevents the person from investing in the outside world. Ok, então, quer praticar, é só voltar ao vídeo e ler devagarinho, pausar, repetir. Né? Então vamos ver a tradução disso? Eu não vou colocar a tradução aqui, eu vou falar para você, tá? Então o autismo, ele tem 2 meanings, 2 significados. A palavra meaning aqui, né? Significado. The first, o primeiro, the first, historically associated, então historicamente associado com esquizofrenia. É claro que a gente vai traduzir a esquizofrenia, né? Mas literalmente with significa com. Refers, se refere, refers to the investment. Então se refere ao investimento da energia psíquica de uma pessoa. Então perceba aqui, energia psíquica de uma pessoa. Então eu vim de trás para frente porque aí o caso genitivo a gente sempre vai traduzir ao contrário no português. A gente inverte. Primeiro vem a pessoa, a possuidora. Quem é? A pessoa. Ela tem o quê? Energia psíquica. Então, vai ser primeiro ali. A pessoa. Person's psychic energy. Em sua, né? His, dele ou dela. Né, nós traduziríamos em português para simplesmente em sua ilusão. Delusions. Suas ilusões. Which prevents, no qual previne, previne não é o sentido legal, é um falso cognato, porque prevenir significa uma coisa de segurança, né? E não é esse o significado. O significado é impede, prevents the person, então impede a pessoa from investing, de investir in the outside world, no mundo externo. Então, nós estamos falando do autismo, aquele autismo severo, que a criança não se comunica com ninguém, não se comunica com o mundo do lado de fora. Ela é fechada dentro de si. Vamos ver, então, o segundo significado. The second refers to an absence of development of communication with others beginning in earliest infancy. Ok, então o que significa? O segundo, the second, se refere, refers, to an absence of communication. Então aí uma ausência de, absence of development. Então uma ausência de desenvolvimento. Desenvolvimento do quê? Of communication, de comunicação, with others, com os outros, beginning, começando, iniciando, in earliest infancy, na infância tenra, na primeira infância. Earliest, então a palavra early não é cedo, então ali mais cedo, primário, aquela coisa, né? Earliest, bem ali no comecinho, tá? Uma atenção especial para um erro que muita gente que aprende inglês, brasileiro que vai falar, sempre erra. Na minha experiência de quase 30 anos aí lecionando, eu vi que muitos alunos erram a pronúncia da palavra development. Acabam falando development, né? Porque é aquela questão do português, né? Paroxítona, proporoxítona, mas aqui é development.
Então, para você não esquecer, o significado de desenvolvimento, aliás, a pronúncia e a entonação do desenvolvimento é development, tá? Então é isso aí. Bom, não é só isso. Se você consultar o dicionário, você vai ver que tem uma lista enorme, uma coisa gigantesca ali falando sobre autismo, mas primariamente o autismo tem essas duas definições. É claro que tem muito mais coisas aí sobre autismo que eu não vou explicar nesse vídeo. Quem sabe no próximo. Ok, então chegamos ao final desse vídeo. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like. Mas para deixar o seu like, você vai precisar se inscrever no canal primeiro. Acione as notificações e lembre-se que nos comentários, deixei fixado no primeiro comentário o curso que eu sempre estou oferecendo aqui, que é o Decode and Speak, que te ensina os sons da língua inglesa para que você não sofra mais para aprender inglês. Isso vai facilitar bastante o teu aprendizado e, inclusive, vai te ajudar a tirar o medo de falar inglês em público. Thank you very much. Nos vemos no próximo vídeo. Bye bye.